Salve, salve, galera! Estamos chegando, estamos no ar, estamos juntos neste sabadão. Fim de semana tenso, né, gente? Não tá dando para fugir disso. Amanhã tem Fortaleza e Fluminense. Fluminense grudado, enterrado lá na última colocação na lanterna, a 4 pontos do penúltimo, ou seja, nem que vença por 15-0 Fortaleza fora de casa, vai conseguir sair da lanterna nessa rodada. Ainda que vença e vencer, segundo o retrospecto recente, vai ser bastante difícil. É uma tarefa muito complicada. O Mano Menezes dirigiu agora pela manhã o último treino antes da viagem. Fluminense viaja neste sábado ainda lá para Fortaleza. Vou trazer informações para vocês, inclusive sobre uma volta importantíssima, jogador que vai para a partida e pode ser um alento, pode ser um respiro. Tá? E Fluminense cancelou a FluFest. Nada de festa nesse momento. Vou dar minha opinião a partir de agora. Vem comigo, bora! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos nossos mais de 41, 42 mil inscritos, nem sei mais, está acelerada aqui a inscrição. Muito grato a todo mundo que está comigo já aqui na comunidade. Se inscreve, é de graça aí embaixo no botãozinho, assim como o like e inscrição, tudo 0800 e tudo muito, muito importante aqui para o meu trabalho, tá, gente? Bom, galera, ontem, no fim do dia, o Fluminense, depois de muita especulação, provavelmente depois de esperar o jogo contra o Internacional também, né, para tomar uma decisão, para ver se as coisas iam voltar para o lugar, iam começar pelo menos a dar uma sossegada, mas não, né? O Fluminense empatou em casa. E aí, ó, tá aí na rede social, o Fluminense anunciou o adiamento, né? Adiamento, por enquanto, da FluFest 2024, né? Que inicialmente estava prevista para os dias 20 e 21 de julho, ainda daqui a 2 semanas. Devido ao momento que o time atravessa no Campeonato Brasileiro, foi tudo adiado. Uma nova data vai ser anunciada oportunamente, tão logo a atual situação esteja superada. E aí aqui tem informações sobre o pessoal que já comprou ingresso, né, que pode solicitar o reembolso. Quem não solicitar reembolso e permanecer, né, com o seu ingresso comprado, vai ganhar mais um ingresso de graça, enfim. Mas a notícia é que o Fluminense, então, adiou a FluFest, coisa que está acontecendo, um evento que acontece desde 2015, portanto, já há 9 anos. É um evento que cresceu ano a ano, né, com shows muito grandes de artistas importantes, e decidiu que dessa vez, isso aí já estava entrando em debate por aí nas redes sociais, entre os torcedores, mas decidiu que nessa situação atual, e que não vai mudar tão cedo, né, porque mesmo que o Fluminense comece a vencer, o que não parece muito provável, tem 3 jogos seguidos fora agora, mas mesmo que comece a vencer, ele vai chegar até dia 21 de julho, provavelmente ainda dentro do Z4, ou muito, muito ali em apuros ainda. Então, decidiram que pelo sim, pelo não, é melhor, no mínimo, adiar. Se estiver bem daqui a um mês, daqui a 2 meses, eles remarcam. Mas, cá entre nós, esse adiamento tem cheiro de um possível cancelamento, né? Porque se for pelas probabilidades do que o Fluminense tem hoje, em termos de pontuação, em termos de cenário, claro que o risco é muito grande. O risco de terminar o ano rebaixado, a gente sabe, né, sendo muito realista, é muito grande. Então, obviamente, quando a nota fala que assim que passar essa situação toda vão remarcar, vão ter uma nova data, depende de passar a situação toda. Se o Fluminense se recuperar, se não se recuperar, eu não consigo imaginar eles remarcando uma nova data em 2024, fazer uma FluFest em meio a um time rebaixado, por exemplo, em dezembro ou em novembro. Vamos aguardar, mas na minha opinião acertaram. Tá? Respeito a opinião de quem acha que tinha que manter porque é o aniversário do clube, sim, mas não tem clima nenhum, gente. FluFest, está dito aí no nome, é festa, é festividade. Você pode fazer um evento lá pequeno, né, pro forma, formal, dentro do Salão Nobre, com conselheiros, né, um troço só para eles lá, para registrar o aniversário do clube, fazer uma manifestação qualquer em redes sociais, mas esse ano não tem clima. FluFest, não, Fest não é hora. Bom, gente, e essa partida contra o Fortaleza, hein? Duríssima, né? Duríssima, fora de casa, a primeira de 3 seguidas como visitante, porque o Fluminense pega o Fortaleza, no meio da semana que vem pega o Criciúma também fora, e aí 10 dias depois enfrenta o Cuiabá. Ilan, 3 jogos fora? Sim, 3 jogos fora seguidos, porque no meio teria o do Atlético Paranaense, por isso que vai ter esses 10 dias aí de intervalo, e essa partida com o Atlético foi adiada, porque o Atlético tem compromisso na Copa Sul-Americana, então a CBF adiou os jogos
do Atlético. Então o Fluminense vai ter 3 jogos seguidos. 3 jogos seguidos fora, e depois desses 3 jogos seguidos fora, enfrenta o Palmeiras no Maracanã. E depois do Palmeiras no Maracanã, já no retorno, o Bragantino fora de casa. Então os próximos 5 jogos do Fluminense são 4 fora, gente. É isso aí. Nesse cenário, estando na lanterna, estando com essa dificuldade toda. E você está pensando que a chance é considerável de vencer o Fortaleza amanhã? Tomara que vença, né? Tomara que surpreenda. Mas olha a situação envolvendo o próximo adversário do Fluminense. Esse de amanhã. Está aí no Netflu. O Fortaleza está invicto como mandante no Brasileirão. Né? A gente sabe há quanto tempo já é bem dirigido o Fortaleza por esse Vojvoda. Né? E o próximo adversário fora de casa, o Fortaleza, está invicto como mandante. Fora de casa, o Tricolor Carioca ainda não conseguiu pontuar no Brasileirão. Então é um duelo entre tricolores, um que nunca perdeu nesse Brasileiro em casa e o outro, que é o Fluminense, que ainda sequer pontuou fora de casa. Então, o Lion soma 4 vitórias e 3 empates nesse campeonato nacional. 4 vitórias, 3 empates. Em suas últimas 4 partidas no Castelão, a equipe nordestina saiu com os 3 pontos. Nos últimos 4, venceu. Mais recentemente, goleou o Palmeiras por 3-0 e bateu o Juventude por 2-1. Gente, significa dizer que é uma parada duríssima, como a gente já sabia, né? Como a gente já imaginava, mas é só um dado a mais para você entender como é que vem embalado o Fortaleza jogando em casa. É um time que, nos últimos 4 compromissos em casa, venceu os 4, e um deles em cima do Palmeiras por 3-0. É um desafio imenso o jogo desse domingo lá no Castelão. E olha, o Mano fez hoje a última atividade antes de viajar. E aí tem novidades para vocês. Primeiro, deixa eu mostrar as fotos aqui do treinamento, né? Porque o Fluminense já divulgou as imagens dessa última atividade. Olha aqui, ó. Tá aí na tela para você. Treino do dia 6. Já tem Thiago Silva aí abrindo, né? O monstro tá aparecendo toda hora nas atividades. John Kennedy, Gabriel Pires, né? Com seus 85 quilos de bunda. E aí a gente estamos com as imagens todas aqui. O Guga de costas, Guga de frente. Será que o Guga pode ser aproveitado no lugar do Samuel Xavier nesse jogo? Será que Felipe Andrade pode ser uma opção? Né? Já que o André está suspenso. Continua o Fluminense cheio de desfalques, né? Além dos machucados, André está suspenso e Diogo Barbosa suspenso também. Vou ter notícia sobre a lateral esquerda agorinha. Deixa eu só mostrar para vocês, então, as fotos aqui do time, né? Treinamento. Mais um pouquinho para você. Mais do Thiago Silva. Olha ali o Mano Menezes com o auxiliar Sidney ali na beira do campo, né? Conversando ali na resenha. Aí começam as fotos do Marquinhos. E eu tenho notícia envolvendo o Marquinhos. Não sobre o Douglas Costa, tá? Prometo que não vou falar do Douglas Costa. Eu prefiro nem falar sobre o Douglas Costa. Estamos vendo aí o Diogo Barbosa, que está suspenso. Repito, não vai poder jogar. Mas, enfim... Olha aqui, mais um pouquinho de imagem. Muito Thiago Silva, que nos próximos dias vai voltar. André está suspenso, né? Não vai para o jogo. John Kennedy, que a gente gostaria de que lembrasse alguma coisa do ano passado. E mais um chutaço aqui do Marquinhos para você. Bom, então eu tenho informação para você, né? Já que a gente está vendo muito Marquinhos aí, e a informação, obviamente, não é baseada nas fotos. A informação é baseada em apuração. Primeira apuração. Não tenho o time para passar para vocês. Não tenho a escalação. Essas fotos foram feitas no comecinho ali, no aquecimento dos jogadores, mas na hora do vamos ver, na hora dele armar time reserva e titular, ele expulsou todo mundo do recinto. Ficaram ali só Mano Menezes, o auxiliar dele, e os jogadores. Só. Todos os funcionários, e olha que são dezenas e dezenas de funcionários lá no CT Carlos Castilho. Todo mundo saiu do campo, todo mundo foi retirado. E aí, cara, ficou difícil a gente apurar a escalação ensaiada pelo técnico Mano Menezes, tá? Não temos a escalação, mas tenho informação para você. Por exemplo, Marquinhos treinou. Marquinhos vai para o jogo depois de se machucar na partida contra o Cruzeiro. Olha, ele saiu logo no primeiro tempo contra o Cruzeiro, aí não enfrentou o Flamengo, aí não enfrentou os 2 jogos seguintes, né? Dirigidos pelo Marcão, que foram Vitória e Grêmio, e não jogou essa última partida também, no empate contra o Internacional no Maracanã. Então, o Marquinhos está fora há 4 partidas, ausente há 4 partidas, pois ele vai para o jogo. Marquinhos treinou e viaja com o Fluminense às 4 da tarde, hoje para Fortaleza, vai para o jogo, vai para Fortaleza, e eu aí é apenas uma dedução. Eu arrisco dizer que será titular. Não acho que o Mano vai levar o Marquinhos e colocá-lo no banco de reservas. Então, o Marquinhos vai para o jogo. Essa é a ótima notícia que o Fluminense precisa, né? Algum alento para esse jogo contra o Fortaleza amanhã. Marcelo também tem treinado normalmente. Tanto o Marquinhos quanto o Marcelo voltaram a treinar
no dia do jogo contra o Internacional. Claro, quem não estava relacionado foi para o CT. Então, Marcelo e Marquinhos treinaram na quinta-feira, treinaram ontem, treinaram hoje. Mas o Marcelo não vai para o jogo, ao contrário do Marquinhos, ele vai ficar no Rio de Janeiro. Então, o Marcelo, por enquanto, ainda poupado, precisa se recondicionar um pouco mais para poder voltar a ser aproveitado pelo Mano Menezes. Para ser aproveitado pela primeira vez, porque com o Mano ele ainda não jogou. Mas o Marquinhos vai. Marquinhos viaja para Fortaleza. E além disso, então, com o Marquinhos indo para a partida, provavelmente sendo titular, Marcelo ficando no Rio de Janeiro, quem o Mano Menezes vai colocar em campo contra o Fortaleza? Gente, mistério total. Arriscar agora é chute. É chute, tá? Qualquer coisa que tiver por aí é chute, é dedução. É óbvio que ele não vai mexer nos 11 jogadores, é óbvio que ele não vai mexer em 5, 6, acredito que ele não vai fazer isso. A tendência não é essa, mas é muito possível, eu diria provável, que ele venha com pelo menos uma ou duas novidades, além do Marquinhos. Tá? Ele vai com o Fábio, obviamente. Samuel Xavier vai ser mantido? Eu acho mais provável que sim. Acho que o Mano deve manter o Samuel Xavier. Na zaga, ele tem muita opção? Não tem muita opção. Antônio Carlos tinha ido bem em 2, 3 jogos e foi mal contra o Internacional. Mas acho que vai ser mantido ele e Thiago Santos na zaga. Felipe Melo continua machucado, Manuel continua machucado. Então, esses dois devem ser novamente os zagueiros Antônio Carlos e Thiago Santos. Na lateral, aí vem o primeiro problema. Se ele não tem Diogo Barbosa, se ele não tem Marcelo, ou ele vai ter que improvisar, por exemplo, o Guga na esquerda, é uma possibilidade, ou ele vai ter que jogar com Esquerdinha, que inclusive foi relacionado no último jogo, ficou no banco de reserva. Eu não teria dúvida nenhuma. Esquerdinha e acabou, ponto. Não precisa nem perder tempo com esse problema. É ótimo jogador da base da seleção brasileira, 18 anos, é o Esquerdinha na lateral, já é uma arma, já é algo diferente, que vai dar mais velocidade a esse time. Meio campo, ele não tem André. Martinelli será titular, eu acho que Ganso será titular. Alexander já tem um pouquinho mais de dúvida, mas acredito que ele insista. Não acho que o Alexander tenha ido tão mal contra o Internacional, mas se ele for no 4-4-2, vai ter que botar um outro volante. Gabriel Pires, Felipe Andrade, letra B, né, gente? Para mim, aí eu estou dando a minha opinião, não tenho o que pensar. Felipe Andrade foi destaque do Fluminense no começo do ano como primeiro volante. É Felipe Andrade, mano, não tenha dúvida. Então, se ele me aparecer com Gabriel Pires, sinceramente, nesse jogo contra o Fortaleza, eu tiro tudo. Né? É para desistir. Mas vamos aguardar. Mas ele vai ter que fazer uma mexida no meio-campo. E na frente, né? Ele tendo o Marquinhos à disposição, porque está levando o Marquinhos para viagem, eu acredito que seja para ser titular, ele vai ter que tirar o Keno. Né? Não vai jogar com Marquinhos e Keno. É óbvio a gente pensar que ele tire o Keno, a não ser que ele jogue num 4-3-3, que ele tire um volante e jogue, por exemplo, com Marquinhos, Cano e Keno. Eu faria diferente disso. Eu jogaria com Marquinhos de um lado, Jean Lucumi do outro. Jean Lucumi está disponível para esse jogo, voltando de suspensão, e Lucumi é titular. Do pouco que mostrou nos jogos em que entrou recentemente, mostrou que está voando em relação ao que ele tem de opção. Por exemplo, Keno, por exemplo, o próprio Douglas Costa, não tem nem o que pensar. Então eu iria com Marquinhos de um lado, Lucumi do outro, e pode ser o Cano centralizado, para a gente ver se o Cano recebendo muita bola, se ele vai corresponder. Mas, repito, para usar Marquinhos e Lucumi, ele teria que ir num 4-3-3, tirar um jogador do meio campo, que poderia ser, por exemplo, o Alexander, ou a opção que eu disse aí do Felipe Andrade. Tá bom? Qual é a opinião de vocês? Quero saber qual escalação você colocaria. Bota a opinião aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê mais tarde. Abraço.